Boa noite a todos. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, versículos 5, 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ter uma palavra de oração. Ó bendito Senhor, nesse dia que o Senhor tem preparado para que estivéssemos transmitindo a Tua palavra, abençoa, Pai querido, a vida de cada um que vai ouvi-la, usando o Teu Espírito Santo para que possa iluminar os entendimentos, trazendo edificação, consolação e correção para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conta-se que o filósofo Sócrates era tido como um homem que possuía muita humildade. Quando lhe perguntaram: Sócrates, o que você sabe? Ele respondeu: só sei que nada sei. As pessoas então concluíam: Sócrates é o homem mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. Desde o passado, essa virtude da humildade tem sido admirada. Claro, não admirada por todos, porque alguns pensam e chegaram a dizer que a humildade é uma característica de pessoas covardes. Mas, a semelhança de Sócrates, que a valorizava, também o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o principal profeta, o principal filósofo, podemos dizer assim, ele exalta a humildade, ao ponto de dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que uma pessoa seja humilde, ela precisa ter consciência de suas fraquezas e também reconhecer que não sabe de todas as coisas. Isso é muito bom, pois quando reconhecemos que nada sabemos, nós não nos acomodamos e abrimos as portas para o aprendizado. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando neste texto que nós lemos, sobre a humildade necessária em momentos de crise. A humildade era necessária em toda a comunidade, especialmente por causa de momentos difíceis que a comunidade estava passando. Assim como nós estamos passando por uma crise por causa de uma pandemia, nessa época os crentes estavam passando por um momento de crise no mundo, por conta das perseguições que eram feitas aos cristãos. Naturalmente, em meio às crises, sejam crises por perseguições, sejam crises por conta de pragas, de doenças, de guerras, e assim por diante, toda crise traz as suas peculiaridades, as suas características próprias. E talvez todas as crises elas tenham em comum o fato de dispersar as pessoas. Pedro estava preocupado com isso. No momento de dificuldade, de crise, poderia ser que por causa das perseguições, estes crentes eles se dispersassem, eles parassem de congregar, eles parassem de considerar uns aos outros, e por isso Pedro se preocupa com isso e escreve essa carta, falando diversas questões, entre elas, dentro do texto que nós vamos estudar, que a humildade é necessária nos momentos de crise. Portanto, é isso que veremos. A humildade ela é necessária nos tempos de crise. E nós temos nesse texto três aspectos dessa humildade necessária nos momentos de crise que Pedro salienta, Pedro destaca. A primeira questão que ele destaca é a submissão. Em momentos de crise, é natural que aqueles que devem se submeter a alguém, estes se esqueçam disso e passem a não se submeter mais. Essa era a preocupação de Pedro, que a igreja se esquecesse, naquele momento de crise, se esquecesse de que deveriam respeitar e se submeter aos seus líderes. Por isso, no versículo 5, Pedro apresenta essa
humildade e o primeiro aspecto dessa humildade, que é a submissão às autoridades da igreja. Isso está no verso 5, eu gostaria que você acompanhasse, e diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Esse texto aqui não é um texto fácil de se traduzir, pois é difícil de entender o que são estes jovens e o que são estes mais velhos. Existem algumas opções que os estudiosos têm destacado. A primeira poderia ser que esses jovens aqui fossem os jovens de idade e os mais velhos fossem todos aqueles mais velhos de idade na igreja. Pedro estaria dizendo então que os mais jovens têm que se submeter aos mais velhos. Existe um outro pensamento que diz que os mais jovens aqui poderiam dizer respeito a toda a igreja, porque toda a igreja deveria se submeter aos mais velhos, que por sua vez seriam os presbíteros da igreja. Alguns entendem também estes mais jovens como uma classe específica de ministério, como por exemplo os diáconos. Bom, embora nós não saibamos fechar a questão a respeito do que de fato significa tanto jovens aqui como os mais velhos, fato é que o mais provável é que estes jovens aqui no texto diz respeito à faixa etária, sim, aqueles que eram mais jovens na igreja, porque os mais jovens da igreja, eles geralmente são mais sujeitos às oscilações na fé. Eles oscilam mais na fé. E, inclusive, pelo fato de eles estarem em tempos de perseguição, seria talvez fácil para que os jovens da igreja oscilassem na fé. E por isso, então, esses jovens deveriam se submeter aos mais velhos e, provavelmente, como o texto indica, aos presbíteros da igreja, pois a palavra velhos aqui é a mesma palavra usada na tradução da palavra presbíteros. Portanto, nós vemos aqui uma questão importante e que vai na contramão da nossa cultura, pois a cultura moderna é uma cultura em que os mais velhos não são mais respeitados e as autoridades também não são mais respeitadas. Esse texto está apontando para a realidade de que devemos nos submeter às autoridades. Isso, a essência dessa verdade está no 5º mandamento, que lida com a submissão às autoridades e o relacionamento dos superiores, dos inferiores e dos iguais. Quando nós olhamos na Escritura, nós vemos que talvez o maior exemplo de submissão que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, como todos os cristãos sabem, ele é Deus e homem, Senhor sobre todas as coisas. Mas mesmo sendo Senhor sobre todas as coisas, ele se submete às autoridades. Ele se submete a César, se submete aos seus pais. Ele cumpre, então, o 5º mandamento. A maioria dos problemas que enfrentamos na vida, nós não paramos para pensar se devemos nos submeter e muitas vezes passamos a ter uma atitude de rebeldia contra alguma autoridade, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade. Esse texto aponta para a realidade que, às vezes, em algumas circunstâncias, nós não devemos retrucar. Não em todas as circunstâncias, mas em algumas circunstâncias vale mais a pena nós somente nos submeter àquilo que as autoridades estão dizendo, se essas autoridades estão dizendo alguma coisa que é de acordo com a Escritura Sagrada. Mas, para tanto, é preciso ter um objetivo, uma motivação. Se a pessoa quer levar vantagem em todas as situações, se a pessoa quer sempre ver o seu próprio lado, essa pessoa nunca vai se submeter a ninguém. E isso é um grande problema. A maioria das coisas que acontecem no mundo, como no contexto da época, como no nosso contexto, são coisas que nós não entendemos a princípio, como o caso da pandemia que está assolando a Terra. São informações desencontradas, muitas coisas deixam as pessoas confusas. Então, em muitas dessas situações, vale tão somente a pena a gente esperar um pouco e nos submeter àqueles que são superiores a nós, tanto as autoridades públicas, quanto as autoridades da igreja, quanto as autoridades no nosso próprio lar. O segundo aspecto dessa humildade necessária nos momentos de crise, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está no verso de número 5,
na continuação desse verso, diz o seguinte: outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Este segundo aspecto da humildade fala sobre o serviço mútuo, o serviço que um cristão deve prestar em relação a outro cristão. Um serviço que uma pessoa deve prestar em relação ao seu próximo. Nós devemos servir uns aos outros. Neste momento, no trato de uns com os outros, estes crentes deveriam se revestir de toda humildade, porque afinal de contas, como destacado por Pedro, Deus, ele resiste ao soberbo. Cingivos de toda humildade. A palavra grega aqui se refere a uma espécie de roupa que o escravo vestia para poder servir. Então a ideia aqui é que nós devemos nos humilhar mesmo e servir uns aos outros, esquecendo do egoísmo, da soberba e pensando naquilo que o nosso próximo está precisando. Especialmente nos momentos de crise, essa palavra é muito importante. Esse texto fala sobre humildade. Muitas pessoas confundem o conceito de humildade. Algumas pessoas pensam que a humildade está relacionada à classe social, ao jeito de falar, ao jeito de se vestir, mas não é isso que a Bíblia apresenta como conceito de humildade. Humildade, segundo o conceito bíblico, uma pessoa humilde, biblicamente, é uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Se alguém, independente de sua classe social, independente do seu modo de se vestir ou falar, se essa pessoa não se submete a Deus, essa pessoa não é humilde no conceito das Sagradas Escrituras. E o texto ainda diz, porque Deus resiste ao soberbo. Pedro está citando um texto do Antigo Testamento, Provérbios capítulo 3, versículo 34, que diz o seguinte: certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Existe um jogo de palavras aqui no texto grego, muito interessante, que em outras palavras, e parafraseando isso, diz que aquele que resiste a Deus, Deus resiste a este. Ou seja, aquele que luta contra Deus, Deus luta contra este. A ideia é que uma pessoa que é soberba, que não quer servir os demais, ela está em guerra contra Deus. Ela está numa situação de inimizade contra Deus. É necessário humildade para servir as pessoas. Conta essa história de uma jovem cristã que trabalhava num serviço muito rude, limpando uma casa, e aquele patrão, o dono da casa, a tratava de uma maneira muito rude, muito ruim. Ela, por diversas vezes, pensou em deixar aquele trabalho, mas ela dependia daquilo. Em determinado dia, o seu patrão chegou com as botas todas sujas ali, de forma rude, pediu para que ela limpasse, e ela pensou o seguinte: se Jesus Cristo estivesse aqui com essas botas e falasse para eu limpar, o que eu faria? Com certeza eu limparia com todo o meu coração, com todo o meu esforço. Então é isso que eu vou fazer. Essa jovem, ela entendeu que ela deveria servir, fazer as coisas cotidianas como alguém que serve a Deus e não aos homens, porque é de Deus que vem o galardão. A vida cristã é uma vida de constante serviço. É preciso ter humildade para servir. Sirva a Deus em todas as áreas da sua vida. Cumpra o que Deus estabeleceu como submissão nas esferas da sociedade. Na esfera civil, na esfera da igreja, na esfera da família e assim por diante. Se você é filho, se submeta aos seus pais. Obviamente que essa submissão não é absoluta, mas desde que essas autoridades, seja em qual esfera for, estejam exigindo algo que não vai contra a palavra de Deus. Se não vai contra a palavra de Deus, então nós devemos obedecer. Se vai contra a palavra de Deus, então nós temos autoridade bíblica para desobedecer. O terceiro ponto dessa humildade que eu quero compartilhar com todos está no versículo 6, que é a humilhação e entrega aos cuidados de Deus. Se alguém realmente é humilde, do ponto de vista bíblico, essa pessoa vai entregar as suas ansiedades aos pés de Deus. Vai se humilhar aos pés de Deus. O verso 6 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte.
É interessante Pedro fazer referência à poderosa mão de Deus. Pedro está fazendo referência ao próprio sofrimento que a igreja está passando. É como se Pedro dissesse: toda a perseguição que o império está fazendo com os crentes, todas as dificuldades, não estão fora do plano de Deus ou do controle de Deus. Tudo isso, na verdade, é manifestação da poderosa mão de Deus. Então, o que vocês devem fazer? Se submeter, se humilhe nessa circunstância, pois todas as circunstâncias estão no controle de Deus. No nosso contexto é a mesma coisa. Nós vemos que esta crise, essa pandemia, não fugiu do decreto de Deus. Pelo contrário, Deus decretou todas as coisas. Diante disso, devemos então nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus vos exalte. Jesus fala algo interessante sobre isso em Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E o texto continua falando sobre o lançamento de toda a ansiedade sobre Deus, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. Essa palavra aqui, esse verbo grego, utilizado aqui e traduzido como este verbo lançando, diz respeito a uma ação que é completa no passado. Ou seja, nós devemos lançar aos pés do Senhor a nossa ansiedade de uma só vez, as nossas preocupações de uma só vez, e não devemos voltar a estas preocupações. A palavra aqui, traduzida como ansiedade, diz respeito a uma pessoa que está distraída em diversas direções, preocupada com várias coisas, e o seu coração está dividido e não centraliza Deus em sua vida. Isso é pecado contra Deus. Por isso Pedro diz: estes cuidados, essas ansiedades, esses medos, essas preocupações, deixe de uma vez por todas aos pés do Senhor, porque Ele está cuidando de vós. A continuação do verso 7, porque Ele tem cuidado de vós. Existe aqui um jogo interessante de palavras que significa não se preocupe, deixa que Deus se preocupe por você. É óbvio que Deus não pode se preocupar literalmente, mas a ideia do jogo de palavras é esse: não fique ansioso, deixe que Deus faça por você, lance aos pés dele as vossas ansiedades. Obviamente é que o texto está falando daquilo que não está sob o nosso controle. Aquilo que podemos fazer, devemos fazer. Aquilo que foge ao nosso controle, devemos deixar nas mãos de Deus para que Ele faça. Salmo 37,5, um salmo conhecido de todos os cristãos, diz o seguinte, concordando com essas palavras: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará. É necessário a gente entender essa questão da entrega. Por vezes não queremos entregar toda a nossa vida a Deus. Conta essa história de um soldado que perdeu a sua perna em uma batalha e foi feito um evento para que esse soldado fosse homenageado, e o apresentador do evento, que era um outro militar também, falou que aquele que iria falar iria ser homenageado, tinha perdido a sua perna na guerra e assim por diante. Este soldado sobe para falar e ele discorda de tudo aquilo que foi dito, dizendo que, na verdade, quando ele foi para a guerra, ele não procurava ganhar coisa alguma. Se ele voltou vivo da guerra, ele já está no lucro, porque ele foi para a guerra procurando, se possível, perder a própria vida. Assim é a nossa vida. Se nós temos alguma coisa, já estamos no lucro. Isso é entrega. Entregar todas as coisas a Deus. Diante disso, entregue-se completamente a Deus. Que a sua vida seja uma vida de constante entrega ao Senhor. Verifique se há alguma área na sua vida que você ainda não entregou completamente ao Senhor. É claro que a nossa vida é uma só, mas nós temos esferas. E em algumas esferas temos mais facilidade de entregar a Deus, outras nem tanto. Verifique, analise a sua vida e entregue todas estas coisas aos cuidados do Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. Toda a sua ansiedade e preocupação seja conhecida diante do Senhor.
Portanto, amados que estão nos ouvindo, nós aprendemos com este pequeno texto da Escritura Sagrada que a humildade necessária nos momentos de crise inclui a submissão, o serviço e a entrega total a Deus. Nos submetamos a Deus, sirvamos uns aos outros e entreguemos a nossa vida totalmente a Ele. Eu encerro essa mensagem com uma frase bem pertinente do grande teólogo reformado João Calvino, e ele disse o seguinte: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Quando nós entendemos que não somos nada e dependemos completamente de Deus, então, assim, somos pobres de espírito e, segundo Cristo, somos mais que felizes. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a tua palavra por esses breves momentos. Ó Deus, oramos por este momento de crise que estamos atravessando e oramos para que o Senhor nos ajude a ter a humildade necessária para este momento. Ó Deus, nos ajuda a nos submeter quando necessário, nos ajude a servir quando necessário e nos ajude sempre a entregar toda a nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda aquele que está nos ouvindo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa noite.